Monkey D. Luffy, o lendário protagonista de One Piece, é um personagem que à primeira vista pode parecer tão simples quanto um pedaço de pão. Apenas um garoto sorridente, impulsivo, que só pensa em comer, brigar e correr atrás da liberdade absoluta. Mas calma lá. Por trás dessa aparência despreocupada existe um verdadeiro labirinto de profundidade, cheio de significados, simbolismos ricos e até alguns elementos bem sombrios que muitos fãs simplesmente ignoram. Nascido na pequena Vila Fuchsia, no East Blue, Luffy sempre esteve longe de ser comum desde criança. Diferente de outras crianças que buscam segurança, estabilidade ou reconhecimento social, o único desejo ardente dele sempre foi a liberdade pura, sem limites. Esse ideal foi despertado por ninguém menos que Shanks, o pirata que mudou completamente sua vida ao sacrificar o próprio braço para salvá-lo. Esse momento não é apenas emocionante, é o ponto de partida de uma jornada marcada por dívida, sacrifício e uma responsabilidade pesada, quase silenciosa, que Luffy carrega como um símbolo até hoje. Agora vamos falar dos poderes do Luffy. Ele possui a Gomu Gomu no Mi, que mais tarde revela ser a Hito Hito no Mi modelo Nika, uma Akuma no Mi que transforma seu corpo em borracha. Parece algo bobo, né? Mas esse poder esconde algo muito mais sombrio por trás. O conceito do Deus do Sol Nika está ligado à libertação, mas também está profundamente conectado a um passado de opressão histórica. O governo mundial fez de tudo para apagar esse nome da história, o que levanta uma pergunta intrigante. Por que um poder que representa alegria e liberdade seria considerado tão perigoso a ponto de precisar ser escondido? Isso revela um dos lados mais obscuros de One Piece. O mundo não é governado pela justiça, mas pelo controle. E Luffy, mesmo sem perceber, é uma ameaça direta a esse sistema. Ele não luta por ideais políticos grandiosos, mas suas ações derrubam governos, expõem corrupção e libertam nações inteiras. É um contraste impressionante, inocente em intenção, mas devastador em consequência. E não dá para ignorar a relação estranha que Luffy tem com a morte. Ao longo da história, ele se joga em perigos extremos, sem hesitar. Basta lembrar de Impel Down e Marineford, onde ele leva seu corpo e mente ao limite, sendo envenenado, torturado e quase destruído. O mais perturbador, ele aceita tudo isso quase sem questionar. Luffy não tem medo da morte, e isso pode ser visto tanto como uma coragem absurda, quanto como uma desconexão perigosa com a própria vida. O que realmente se passa na cabeça dele? No fim das contas, Monkey D. Luffy é um personagem cheio de contradições, um espírito livre preso em um mundo caótico, e sua jornada está longe de ser simples. E você, o que acha? Ele é um herói ou apenas um garoto imprudente vivendo uma aventura insana? Prepare-se para mergulhar na relação de Luffy com seu irmão, Portgas D. Ace, que revela um lado emocional e sombrio que você não vai acreditar. A morte de Ace é, sem dúvida, um dos momentos mais devastadores e chocantes da obra, e é uma das raríssimas vezes em que vemos Luffy completamente despedaçado. Ele entra em colapso total, perde o sentido da própria jornada e precisa ser reerguido emocionalmente. Isso nos mostra que, apesar de sua aparência de invencibilidade, Luffy é, na verdade, profundamente vulnerável. E o que é mais perturbador, mesmo após essa tragédia, ele continua seguindo em frente com aquele sorriso contagiante, como se estivesse carregando um fardo de dor que o mundo nunca poderia imaginar. E não para por aí. Temos o enigma do D em seu nome, algo que conecta Luffy a uma linhagem que desafia os próprios deuses. Os portadores do D são vistos como inimigos naturais dos deuses, o que sugere uma guerra antiga, quase esquecida, prestes a ressurgir. Isso coloca Luffy em um papel muito mais grandioso do que ele sequer consegue compreender. Ele não é apenas um pirata à caça de tesouros. Ele pode ser a chave para uma revolução global que mudará tudo.
Outro aspecto fascinante é como Luffy exerce uma influência quase mágica sobre as pessoas ao seu redor. Ele tem uma habilidade sobrenatural de fazer com que outros o sigam, confiem nele e até arrisquem suas vidas por ele. Isso pode parecer apenas carisma, mas, em um nível mais profundo, nos faz perguntar: até que ponto essa influência é natural? Existe algo em Luffy que transcende o humano comum, algo que atrai aliados e desafia inimigos de forma quase inevitável. E a alegria constante de Luffy pode ser vista sob uma luz bem mais sombria. Ele ri na cara do perigo, faz piadas em situações críticas e raramente demonstra medo. Isso pode ser interpretado como força mental, mas também pode ser uma forma de negar a brutalidade da realidade em que vive. Afinal, One Piece é um universo repleto de escravidão, genocídio e opressão. E Luffy encara tudo isso com um sorriso no rosto. No final das contas, Monkey D. Luffy é um personagem que representa a liberdade em sua forma mais pura, mas também carrega o peso de um mundo despedaçado. Ele é, simultaneamente, luz e caos, esperança e destruição. Sua jornada não é apenas sobre encontrar o One Piece, mas sobre desafiar tudo que está errado no mundo, mesmo que ele não tenha a menor ideia disso. E talvez esse seja o ponto mais inquietante de todos. Luffy não está tentando mudar o mundo, mas adivinha? O mundo muda inevitavelmente por causa dele. Que viagem, não é mesmo? Então, e isso, pessoal? Espero que este vídeo tenha te ajudado a conhecer o Luffy. Que suas escolhas sejam prósperas. Até o próximo vídeo.